Estamos de volta com o Observatório Cultural, falando com a artesã, artista visual Maria Helena Cavalcante. Maria Helena, como é o processo de trabalhar desde o barro cru, da argila, enquanto matéria-prima ainda, até chegar na peça finalizada? Conta pra gente sobre as etapas do trabalho. Isso é bem complicado, porque eu sou muito exigente. No início, quando minhas irmãs trabalhavam, elas trabalhavam com barro basicamente bruto. Chegava ele bruto, molhava, tirava ali algumas impurezas vagamente, mas quando a gente ia confeccionar a peça, às vezes uma pedra no meio do caminho danificava um olho, um cantinho de boca, um detalhe. Então eu muito exigente, eu sempre fui muito chata, me cobro muito. Então eu comecei a peneirar. Eu digo, vou pelo menos o rosto eu vou fazer com argila peneirada. Aí procurei as peneirinhas, mas só tinha as pequenininhas, fininhas mesmo, que atingiu a minha exigência, aquelas pequenininhas de chá de bebê. Aí eu fazia só um pouquinho para fazer o engobe, pelo menos para fazer o acabamento final. Aí ficou perfeito. Parecia assim uma porcelana, com o barro bem coadinho. Aí eu comecei a exigir de mim mais ainda. Aí o que é que eu faço? Eu tenho uma caixa d'água, eu boto a argila na caixa d'água, eu diluo a argila em ponto de mingau, e hoje tem uma peneirinha maior, que ela é bem fininha. Foi a que eu consegui uma maiorzinha. Aí eu peneiro todo o barro, coloco numa peneira grande, com o pano, aí ela vai pingando o excesso de água, até chegar ao ponto de ficar mais enxuta, eu boto numa base de gesso, aí vou trabalhando para ela chegar. Tá tudo lá no quintal, infelizmente tá chovendo, tá muito sujo. Aí vou preparando até chegar ao ponto de massa de modelar. Aí pronto, ela chega nesse resultado, que às vezes não precisa nem dar um acabamento, porque o acabamento já é por si só a qualidade da argila, que tá super pura, não tem areia, não tem nada na argila. Aí dá o acabamento perfeito. Mas essa etapa de modelar, como é que vem a inspiração, por exemplo, para você fazer a posição em que o trabalho vai ficar, né? Como você citou no primeiro bloco, a sua filha que saía do banheiro com a mão na frente e outra atrás, e você se inspirou naquela posição, naquela postura para fazer uma das bonecas. E como vem a inspiração para fazer as outras? Eu vi que uma é diferente da outra, apesar de ter algumas semelhanças. Então, como vem a inspiração de trabalhar aquela peça de barro, aquela peça de argila e saber o que é que você espera dela, o que é que você espera que ela esteja no final? Como é que você planeja isso? Às vezes ela tá na própria modelagem. A gente vai levantando e às vezes a argila tá mole, dá um jeito. Aí eu digo, vai ficar legal, aí já deixa aquele. Porque a gente tem que fazer por etapas. Se eu pegar, por exemplo, uma peça grande como essa de 1 metro, eu não posso chegar e levantar a peça total, porque a argila mole, ela vai com o peso, vai desmoronar, vai ficar empenada para um lado, para outro. A gente tem que fazer por etapa. Eu passei uma semana, uma vez, fazendo uma peça de 1 metro, porque era no tempo frio, a umidade do ar também contribui muito. Tempo muito frio, aí a argila parece que ela absorve a umidade do ar. Aí eu fazia 5 centímetros, tinha que parar. Aí no outro dia que eu ia começar, foi um mês de maio muito chuvoso, eu tinha que fazer essa peça por encomenda. Então foi uma semana de trabalho, só para levantar a peça. E mais uma para secar, tive que botar uma lâmpada dentro para secar, porque o tempo não ajudava. Foram 2 semanas de trabalho para poder conseguir uma peça grande. Porque o próprio movimento da umidade já dá o movimento. Aí, às vezes, pronto, outro dia minha menina, amanhã faz uma saia com movimento. Eu fiz aquela lá, com a saia bem movimentada. Só que não agradou o público, porque por fato de ter muito movimento, não ficou uma pintura legal, eu não pintei. Aí ele ficou toda branca, o público não gostou muito, prefere assim, com cores. E após a peça modelada, tem o período de secagem, de queima, como é que é esse processo para finalizar a peça? No mínimo, se for no tempo de verão, no mínimo 4, 5 dias para ela secar. Depois ela vai para o forno e passa 12 horas de fogo a lenha. É um processo lento, você tem que ir gradativamente o fogo. Porque se você chegar e meter no fogo quente, ela explode. Porque ela vai estar com o quê? Com água ainda. Aí o oxigênio vai... No que aquece, se você pegar uma peça seca e jogar rápido na temperatura alta, ela vai o quê? Suar. Então se ela suar, ela explode. Então tem que ser bem lento, no mínimo 6 horas de esquento no forno. Bota o fogo bem baixinho, na porta do fogo, não pode colocar dentro do forno. E no seu caso é um forno a lenha, é a isso? lenha, é. Aí bota o fogo só na boquinha do forno e aos pouquinhos vai aumentando, no mínimo 6 horas. Aí depois de 6 horas você começa a acelerar um pouquinho o fogo
até chegar à temperatura de que o fogo vai ter que circular dentro das peças, as peças ficam todas incandescentes. Incandescente, parece assim, você pega um ferro que coloca no fogo, o ferro não fica vermelho, Sim. elas ficam do mesmo jeito, incandescente. O fogo passa acima da chaminé. Ele vem, ele circula por dentro das peças, a chaminé puxa e sai lá em cima na chaminé. Às vezes dá uma labareda de fogo deste tamanho depois da chaminé. 2 horas depois que ele chega na chaminé é que está na conclusão final das peças. Então, qual é o tempo investido numa única peça, digamos, de pequeno a médio porte como essa? Quanto tempo desde o barro cru, né, até a peça finalizada? Demora quantas horas investidas numa peça apenas? Bom, a gente não pode queimar uma peça de 12 horas. A gente tem que fazer o quê? Completar uma fornalha. Porque imagina, você queimar uma peça com 12 horas de lenha. Tempo, dinheiro, que lenha é custo, né? Aí a gente completa o quê? Uma fornada. Aí, às vezes, passa Várias mês, peças 2 de meses. uma vez Aí completa aquela fornada e faz a queima. Às vezes 2 meses de trabalho árduo para pegar mesmo. Pega o forno, pega até umas 100 peças dentro do forno. Vai arrumando uma por cima da outra, direitinho, devagarinho. E vai até em cima. Aí depois é que bota fogo. A gente, depois que bota as peças todas dentro do forno, lacra a boca, toda lacrada, que você chega assim, você vê onde é que botou as peças. Que a gente lacra todinho, para não passar oxigênio. Só tem só a chaminé e umas espias, e vai esse processo. No dia seguinte, queima, por exemplo, sábado eu vou fazer a queima. Aí espero a noite todinha. No domingo eu abro o forno para deixar diminuir a temperatura para poder conseguir tirar as peças. E após esse processo de queima é que vem a finalização com a pintura? Não, a Após... pintura já é feita a pintura na confecção da peça. Por exemplo, essa peça aqui, ela tá mole. Eu vou bordar o quê? Ela queimada não tem como eu bordar. Eu pinto com a própria argila, não uso pigmentação artificial, só a argila colorida. Faço o trabalho e depois faço a modelagem já dos bordadinhos na peça, ela crua. Ela Então, mole, ainda é mole, ela tem que elas estar não mole. levam nenhuma pigmentação artificial. Todas Não. as cores que tem aqui são cores naturais da própria argila. Da própria argila. Inclusive veio uma cliente outro dia de Goiânia. Ela viu meu trabalho no Salão de Janeiro. Ficou encantada com o processo de ser natural, não ser pintado. Aí ela pediu para dar uma aula, ela veio aqui, a gente foi no local extrair a argila colorida. Ela achou super interessante essa questão de ser natural. E de onde vem? Quais são os lugares onde a senhora colhe esse material tão natural, tão nosso aqui? Geralmente falésias, duplicações de BR, o próprio barro. Você vai numa duplicação de BR, você vê várias tonalidades. Você vai lá, colhe aquilo, chega em casa, passa pelo aquele processo de diluir, coar, peneirar, decantar e fica, parece uma tinta. Você não diz que é argila, parece tinta mesmo. Várias tonalidades. Eu fui no interior outro dia, em Mata Redonda. Eu encontrei roxo, cada cor que me encantar. Só tem um na natureza que não permanece a mesma cor, que é o amarelo. Se você pegar o amarelo, pode ser o que for, de onde for. Eu já fiz experiência com várias partes de todo canto. Mas ele fica vermelho, ele não permanece. Os outros não, o roxo permanece em roxo, rosa permanece, vermelho, todos permanecem, menos o amarelo, traiçoeiro. Você não consegue fazer um tingimento com a peça amarela. Outra coisa que chama a atenção são os detalhes florais. A senhora está nos recebendo aqui na sua casa é cheia de plantas, de flores e de cores. Eu queria saber se esse entorno que você vive aqui, cercada dessas plantas, também serve de inspiração para esses detalhes que você faz com tantas flores, com tantas cores. Com certeza. E a questão de flores e de natureza é o quê? A gente cresceu no sítio, né? Cresceu, o papai plantando, vivendo da agricultura. E sempre a gente cuidava do jardim ao redor da casa, com muitas rosas. Eu adoro rosas. A gente tinha um jardim de frente ao redor da casa, que tinha tudo quanto era flores. Eu acho que isso aí está no sangue de infância, né? De gostar da natureza. E as suas peças já foram exportadas, foram para outros estados, para outros países? Onde é que a gente consegue ver esse teu trabalho ao redor do mundo? Israel, França, Itália, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília. Em novembro eu passei 8 dias na feira lá em Brasília. Belo Horizonte, Alagoas, Pernambuco, todo ano a gente está em Pernambuco, no FENEARTE, Natal, todo canto tem. Em janeiro mesmo, a gente fez uma venda grande, em janeiro não, em julho, lá no FENEARTE, para Israel. Ela levou muito trabalho da gente para Israel, na FENEARTE.
e você fica ligado no Observatório Cultural, que a gente volta no terceiro bloco conhecendo ainda mais do trabalho de Maria Helena Cavalcante. Não sai daí.